Bem-vindos ao Portal de Luz. O livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, nos traz o relato da mãe de Chico, Maria João de Deus, sobre uma visita que ela fez ao planeta Marte e que foi o tema do programa da semana passada. Tudo porque recentemente a NASA enviou uma missão espacial que pousou na superfície de Marte e as imagens captadas nesta missão nos mostraram paisagens aparentemente sem vida. Por que será que não podemos enxergar a realidade daquele planeta? Quem conversou sobre esse tema fascinante conosco foi Geraldo Lemos Neto, que durante a convivência que teve com Chico Xavier pôde aprender muito sobre este tema. E antes de conferirmos o que ele nos contou, nós vamos convidar a todos vocês para ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. Nós vamos agora conferir a entrevista concedida por Geraldo Lemos Neto para o podcast da Folha Espírita, onde ele comenta as informações reveladas por Chico Xavier sobre a vida em Marte e em outros planetas e a evolução espiritual da nossa civilização humana. Geraldinho, para a gente começar a matar um pouco a nossa curiosidade,
a gente viu que o robô americano Perseverance, que agora pousou no último dia 18 de fevereiro, depois de 7 meses ter partido da estação de Cabo Canaveral, ele já nos trouxe algumas coisas muito além daquilo que já tinha sido conquistado em outras missões. Por exemplo, algumas imagens em alta definição que esse robô trouxe, né? E a primeira coisa que a gente fica naquela expectativa de tentar entender como que vai ser essa missão, o que ela vai nos trazer, é exatamente entender, será que esta missão vai nos proporcionar visões um pouco mais semelhantes, um pouco mais próximas daquela, por exemplo, daquelas relatadas por Maria João de Deus no livro Cartas de uma Morta, quando ela descreve, inclusive, um lago, descreve uma paisagem onde tinha tons avermelhados, descreve as edificações um pouco semelhantes à terra. Será que nós podemos esperar algo que nos aproxime um pouco mais da descrição que nós temos nesse livro? Conrado, eu acho que não. Eu acho que nós temos que entender que a mãe de Chico Xavier, quando ela vai a Marte, acompanhada do seu guia espiritual, e ela relata essa viagem, não somente a Marte, mas também a Saturno, e também a um sistema trino, estelar trino, que ela visita fora, naturalmente, do sistema solar e chega a pousar num dos planetas que orbita esse sistema estelar trino. Ela foi como espírito desencarnado dos liames terrestres, do corpo físico terrestre. Consequentemente, o grau de percepção dela estava adaptado ao grau de percepção de um desencarnado terrestre, não ao grau de percepção de um encarnado terrestre, né? Quando nós, encarnados, que temos limitações na nossa visão, nós somente enxergamos uma faixa de frequência de luz que vai do infravermelho à ultravioleta, né? O nosso olho físico somente enxerga essas frequências, essas faixas de cores. Isso significa que não somente o nosso olho enxerga só isso, como também todos os equipamentos terrestres que são feitos para observações, eles também são limitados. Claro que alguns podem, por exemplo, nós já temos equipamentos que enxergam o ultravioleta adiante e o infravermelho também para baixo. Mas nós estamos enxergando dentro de uma faixa que os nossos sentidos terrestres são capazes de observar. Correto? E no máximo, um pouco além disso, os nossos equipamentos são capazes de captar. Mas eles são incapazes de captar as vibrações da matéria do plano espiritual terrestre. Veja bem, porque muita gente fala assim comigo, mas o homem já mandou espaçonaves para a Lua, para a Marte, e não enxergamos nada, não tem nada lá. Ora, nós enxergamos, por acaso, o plano espiritual terrestre? Algum de vocês consegue enxergar a cidade de Nosso Lar? Descrita por André Luiz, que está muito próxima de nós. Nosso lar é ali, né? No dizer do mineiro, é um pulo. O Chico Xavier conta para mim, quando eu perguntei a ele onde fisicamente está situada a cidade espiritual de Nosso Lar, que não é uma cidade elevada,
Diga-se de passagem, nosso lar é uma cidade umbralina. Está próxima da gente. Não é? Uhum. Embora que ela esteja num plano do umbral elevado, quase limítrofe com um plano mais alto, que é o plano das ciências e das artes, ela ainda é uma cidade umbralina. E nós não conseguimos enxergá-la. Aí eu perguntei ao Chico, como que eu vou saber fisicamente localizar a cidade Nosso Lar? Ele falou comigo, Geraldinho, é simples. Nosso lar corresponde, no Brasil, às cidades do Rio de Janeiro, que foi durante muitos anos a capital federal. Então, nós podemos dizer que Nosso Lar é a capital espiritual do Brasil. E ela se situa 50 quilômetros acima da Baía de Guanabara. 50 quilômetros. Ora, então nós estamos numa faixa da atmosfera terrestre. Um avião intercontinental voa na altura aproximada entre 11 e 12 quilômetros. Né? Qualquer avião que pegamos aqui no Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, voa nessa altitude, 11, 12 quilômetros. Nosso lar está situado a 50 quilômetros de altitude, ou seja, quase 4,5 vezes mais alta do que os aviões intercontinentais. Mas, mesmo assim, nenhum de nós é capaz de enxergá-la. Ora, se nós... Aí eu vou parafrasear Jesus conversando com Nicodemos, né? Porque Nicodemos não entende a questão da reencarnação e fala com ele assim, mas, mestre, como que eu, já adulto, posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus passa aquela gozação nele, né? Fala assim, olha, Nicodemos, se você não sabe as coisas da terra, que dirás do céu? Uhum. Né? Então, nós aqui na Terra não sabemos ainda identificar o nosso próprio plano espiritual, muito menos vamos enxergar os planos de vida de outros planetas que são mais elevados que a Terra. Baseado nisso que você comentou e até de todas essas conversas que você teve com o próprio Chico, o que você acha que essa missão pode encontrar em Marte, né? A gente já sabe, como disse, o Conrado é a 5ª missão, já foi encontrado água em outras missões, né? A gente teve a oportunidade de ver essa semana algumas imagens que lembram um deserto da mesma forma, né? Acho que tem a ver um pouco com o que você falou, o que pode ser visto de acordo com os nossos olhos, né? Mas, enfim, em cima de tudo que você ouviu do Chico e você vivenciou, o que você acha que pode ser encontrado nessa missão agora, ou em alguma das missões, né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, nós estamos de volta para ouvir mais da nossa entrevista com Geraldo Lemos Neto. Como você citou, Cláudia, as outras espaçonaves que desceram lá, os outros mecanismos terrestres, já provaram algumas das informações que a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, escreveu no livro Cartas de uma Morta. Uma delas é a existência de água em Marte, e ela é mais específica. Ela fala que as águas de Marte não se sustentaram na superfície do planeta e que elas se localizam nos polos congeladas, ou então elas se infiltraram dentro da crosta marciana, misturando-se com as rochas locais. Olha que coisa curiosa. Isso quer dizer que a água não é vista a olho nu. Ela poderia estar... Não é a nossa água. Não é o rio como a gente conhece hoje. Isso. O máximo que já se encontrou são calotas de gelo, né? Nos polos marcianos, inclusive com indícios que, no passado, Marte teve rios caudalosos por causa da erosão, não é? E algumas formações rochosas que, misturadas com a água, ainda fazem esse processo de erosão da superfície da crosta marciana. Outra informação que a Maria de João de Deus citou, porque na época que o Chico recebeu esse livro, os astrônomos terrestres viam Marte pelo telescópio e viam aquelas marcas profundas no solo marciano e achavam que aquilo eram canais de uma civilização. No entanto, olha só, a mãe de Chico, através dele, vai dizer que não, embora muitos achem que os canais marcianos são fruto de uma civilização, eles são formação rochosa natural. Olha só. Que depois as próprias naves terrestres comprovaram, né? Que são movimentos das placas tectônicas do próprio Marte. Então, eu acredito que nós talvez venhamos a encontrar nos próximos anos vestígios de vida. Então, ela, por exemplo, ela vai poder fazer a análise do solo, das moléculas, né? Encontrando, por exemplo, moléculas que estão ligadas intimamente à vida. No caso terrestre, nós sabemos que são 5 os blocos fundamentais da vida, que é o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o fósforo. Então, se encontrar, por exemplo, esses blocos fundamentais, né? Um deles já se encontrou, que é a água, que é oxigênio e hidrogênio, né? Uhum. Embora em forma sólida ou gasosa, ela existe. Porque já se encontrou também nuvens em Marte, diferentes das nossas nuvens, mas lá existem também as nuvens. E as nuvens, como vocês sabem, são formadas por vapor d'água,
Então, o que deve ser muito interessante é saber se Marte tem vida microbiana, no sentido que se equivale à nossa própria observação de vida na Terra, né? Se lá tiver vida microbiana no solo, é o indício que nós podemos encontrar mais informações, né? Agora, uma informação que não está nesses livros e que o Chico me deu é o seguinte, que, embora ela cite a mãe dele no livro Cartas de uma Morta, faz uma menção por alto sobre o que o Chico me disse com mais detalhes, que ele disse o seguinte, que era para a civilização marciana e a civilização terrestre do Homo sapiens sapiens caminhar como civilizações irmãs. Olha só, nós teríamos, se tivéssemos seguido o passo da justiça, da paz, da misericórdia, da fraternidade e do amor, sem nos lançarmos a milênios de guerras, de disputas inglórias, de revoluções, de saques, de pirataria, de matança, que é a característica da história terrestre, nós vamos ver que isso, o Chico vai me dizer, isso não ocorreu em Marte. De certa forma, nós tivemos um início semelhante, mas eles evoluíram mais rapidamente do que nós, porque lá primeiro, eles não caminharam na sua evolução se utilizando de guerras, de depredações, de invasões, de pirataria, enfim, de crimes coletivos, nada disso. Eles optaram pelo caminho da paz. Quero aproveitar. E por isso mesmo eles avançaram mais do que nós, e o Chico vai me dizer o seguinte, a diferença da civilização marciana para nós, hoje, equivale em termos científicos, tecnológicos, filosóficos, religiosos, eles estão mais de 1000 anos na nossa frente. Quero aproveitar que você está tocando nesse ponto, que é um ponto bastante importante para a gente, até por conta da sua obra com a doutora Marlene, 2019, em que a gente identifica duas coisas que são importantes nisso. Primeiro, a constatação de que realmente, quando em 20 de julho de 1969 o homem pisou a Lua, nós não podemos negar que aquela expedição depois proporcionou um avanço tecnológico na humanidade, que o século XX protagonizou isso de forma muito grande. Essa constatação, então, nos permite deduzir que, se estamos tendo, neste momento, a permissão de explorar e conhecer um pouco mais Marte, podemos entender, sendo lá um planeta de muito mais evolução, que vamos recolher informações, aprendizados, que vão nos permitir aplicar essa evolução aqui. E uma outra questão que vem vinculada a essa. Também, no mesmo livro, quando você diz que Chico revelou que nós teríamos dois caminhos, o caminho da guerra ou o caminho da paz. E, se escolhêssemos o caminho da paz, haveria permissão para que povos de outros planetas viessem nos visitar, trazendo avanços na medicina, nas ciências, na parte de arquitetura. Então, nós podemos entender que, além de trazermos conhecimento com essa expedição que nos foi, de certa forma, permitida, também se abre um campo de também recebermos muitas visitas, informações e um avanço. Estamos no limiar desse acontecimento? Isso já está acontecendo, Conrado. Nós já identificamos isso porque existe um processo de abertura de arquivos que já está em andamento, né? Existe um grupo muito
amplo de pessoas de grande responsabilidade, que são militares da reserva de vários países, da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da aeronáutica, da marinha, das forças armadas, dos campos da inteligência, da CIA, do FBI, que estão participando desse amplo processo chamado em inglês de disclosure. O que é o disclosure? É a abertura dos arquivos que já existem. Sobre o quê? Sobre os intercâmbios que já acontecem entre a Terra e outras civilizações mais avançadas. Nós mesmos tivemos ocasião, na época da edição do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, pela Posat Filmes, de irmos a Toronto, no Canadá, entrevistar o senhor Paul Hellyer, que foi ministro da Defesa do Canadá durante 27 anos. Esse homem comandou a aeronáutica, a marinha e o exército e as forças armadas canadenses, tudo junto, por 27 anos. E ele rasgou o verbo, né, dizendo o seguinte: já passou da hora de revelarmos que nós já temos contato frequente com 8 civilizações extraterrestres e que já somos visitados por mais de 50 outras civilizações extraterrestres. Ele, inclusive... Silêncio, Geraldinho. Hein? Você até que aproveitou, não fez esse documentário, trabalhou nesse documentário, por que tanto silêncio? Por que guardar tantas informações do resto da humanidade? E até porque a gente, ao nosso redor mesmo, sempre tem alguém que diz que já viu alguma coisa, piloto de avião conhecido, né? Por que guardar segredo? Exatamente, não há mais razão. Na verdade, se você for ver, hoje os arquivos estão sendo abertos, né? Se tem todos esses streamers de TV, sejam eles o Now, o Netflix, o Amazon Prime e outros, eles têm já documentários sobre essas situações. Inclusive, tem séries de TV, por exemplo, que eu recomendo a todos, que eu gostei demais, porque não é uma ficção, ela se baseia nesses arquivos que já estão abertos, né? Arquivos da NASA, arquivos da Força Aérea Americana, que é o projeto Blue Book, que é o livro azul, recomendo a todos que assistam, parece que já tem 3 ou 4 temporadas completas. E lá você fica impressionado de ver a quantidade de informação a esse respeito. O próprio projeto que eu citei, que é o Disclosure, tem 2 ou 3 documentários longos a respeito disso. O primeiro deles chama-se Unacknowledged, que está no Amazon Prime, e que mostra que essas pessoas de responsabilidade abriram o verbo. Nós estamos falando de astronautas, né? O próprio pessoal da Posat Filmes, por exemplo, entrevistou o astronauta da NASA, Edgar Mitchell, que afirmou, sem sombra de dúvida, que nós somos visitados, sim, por civilizações extraterrestres. Agora, Geraldinho, você acha que com esse momento que a gente está passando de transição, essas visitas já se intensificaram ou vão se intensificar? Sem dúvida. Na verdade, elas sempre existiram, né? Se vocês pesquisarem, existe uma série conhecidíssima aí da History Channel, que é aqueles que advogam a causa do contato extraterrestre há milhares de anos. Então, eu assisto com muita frequência, tá? Exatamente. E é muito interessante, né? Porque eles vão no âmago das civilizações antigas, sim, nas pinturas, na arquitetura, e vão identificar fatos congruentes
entre essas civilizações, que na época seria impossível, né? Por exemplo, uma civilização lá no Camboja e outra lá, a civilização maia, ou asteca, ou inca aqui nas Américas, e pontos de comum, né? de arquitetura, de representação artística, que seriam impossíveis de acontecerem naquela ocasião, se não houvesse um intercâmbio aéreo, né? Entre essas civilizações. Enfim, na própria história do cristianismo, nós vamos ver quadros famosos de pintores que estão nas galerias e nos museus europeus, que demonstram claramente a presença de naves extraterrestres, né? Abençoando, entre aspas, os chamados santos da Igreja Católica. Enfim, então, além disso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, e há uma série de documentários a esse respeito, nesses streamers de TV que eu citei, que está exatamente confirmando a conversa que eu tive com Chico Xavier em 1986 sobre a data limite, que é o quê? Que é que a presença maciça, frequente, extraterrestre, de civilizações extraterrestres na Terra, se deu a partir do domínio da tecnologia atômica na Segunda Guerra Mundial, pelos alemães, que transferiram tecnologia aos norte-americanos, e depois pelos russos e europeus. E que este fato chamou muita atenção das civilizações extraterrestres, porque elas sabem muito bem o perigo que isto representa, né? E não por acaso, vários dos avistamentos ocorreram justamente em bases nucleares norte-americanas, britânicas, francesas, russas, chinesas, indianas, não é? E chegando, inclusive, isso são relatos, gente, de pessoas de alta patente da aeronáutica, da marinha, do exército e das forças armadas. Mas qual seria o objetivo dessas visitas a esses postos, por exemplo, Geraldinho? O objetivo deles, conforme o próprio Chico Xavier me falou, era avisar a Terra de que nós não podíamos brincar com essa tecnologia e que eles não aceitariam a Terra se autodestruir numa conflagração nuclear. E, inclusive, há relatos, por exemplo, o mais recente relato foi ainda no governo Obama. Isso está num documentário do Amazon Prime, que vocês encontram. No governo Obama, a maior base de mísseis termonucleares norte-americana, que se situa no estado de Montana, que tem cerca de 59 silos de ogivas termonucleares, foi totalmente desligada. Eles desligaram tudo. E a base ficou totalmente inoperante por 40 dias. 40 dias. O presidente Obama quase enlouqueceu, porque os Estados Unidos ficou altamente vulnerável a um ataque de outra força, né? Se essa outra força soubesse. Mas eles fazem isso. Isso aconteceu na Grã-Bretanha, isso aconteceu na Rússia. Os relatos russos também são impressionantes. Isso aconteceu na China, isso aconteceu na França. Então, são essas civilizações mais responsáveis, mais evoluídas, dizendo para nós, colocando um ponto final na nossa ambição, né? Olha aqui, vocês não são donos da Terra. Esse é o recado. Nós estamos de olho. E não pensem que podem agir irresponsavelmente, porque o que acontece na Terra afeta todo o sistema estelar e além dele. E o Chico dizia isso. Agora, tem um detalhe importante, né? Eu não vou me lembrar agora qual o número
dessa Apollo, o projeto Apollo norte-americano de colonizar a Lua, não é? Foi o 11 foi aquele que desceu na Lua em 20 de julho de 1969. Mas ele continuou, se não me engano, o último foi o 17. Mas teve um deles que foi abatido, segundo Chico Xavier. Por quê? Porque ele levava bomba nuclear para estourar na Lua. Nossa. Para jogar na Lua e fazer uma experiência, né? E segundo o Chico, as civilizações extraterrestres cercaram a Apolo, mandaram que ela voltasse à Terra, o comando da NASA e os próprios astronautas não obedeceram e eles foram eliminados. Simplesmente assim. Aconteceu que eles não puderam seguir viagem e, a partir daí, inclusive, os Estados Unidos descontinuou o programa Apollo. Não é interessante isso? Por quê? Bastante. Muito. Somente agora, depois da data limite, veja se isso não tem sintonia com a data limite. Depois da data limite é que as nações todas voltaram a pensar em colonizar a Lua e Marte. E já estão em fase avançada de projeto da cidade lunar, que o Chico vai falar nela em 1971, no programa Pinga Fogo, não é? Uhum. Que ele fala que nós acharíamos água, azoto, matéria plástica para a construção das próprias cidades, que ele chamou de estufas de vidro, não é? No solo lunar. E falou o seguinte: a partir do estabelecimento da base permanente na Lua, nós aí entraremos finalmente em contato com as civilizações extraterrestres da galáxia, não só do Sistema Solar, mas da galáxia, da nossa Via Láctea. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, nós estamos de volta para ouvir mais da nossa entrevista com Geraldo Lemos Neto. Porque o programa norte-americano de estabelecimento da base lunar já prevê que em 2026, nós estamos em 21, daqui a 5 anos, os primeiros módulos da base lunar já estarão sendo habitados por humanos terrestres. Nossa. Geraldinho, eu quero aproveitar que você está dizendo dessa possibilidade já descrita pelo Chico em 71. Uma das atividades, dos objetivos dessa expedição agora em Marte, esse robô foi também equipado
para que ele pudesse fazer estudos de como transformar o gás carbônico em oxigênio, com o objetivo de, naturalmente, proporcionar uma próxima expedição tripulada ou até mesmo a fixação de uma base lá. Você nos disse que Marte é um mundo que já está em regeneração. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a descrição de um mundo de regeneração é um mundo em que há a predominância do bem, né? E o que nós entendemos com isso? Será que o homem... Não é, presta atenção, não é um mundo onde o bem está presente em 100%. Sim. Agora, o que nós podemos... Isso aí é muito feliz. Saturno, né? Como você falou, aí né? Seria Saturno. Saturno é esse mundo. Agora, nós podemos imaginar que os objetivos do homem exploratório e de dominação ainda são entraves para toda essa descoberta, e a maneira com que nós estamos adentrando a Marte talvez não tenha não se fere algum princípio ético, porque nós queremos chegar lá para colocar nossa base, para dominar, para morar lá, enfim. Isso nos demonstra que ainda estamos distante deste conhecimento de um mundo de regeneração. Eu acho o seguinte, eu até publiquei hoje nas minhas redes sociais um trecho de uma palestra de um amigo do Rio de Janeiro, que é o André, e ele foi muito amigo da dona Suzana Maia Mozinho, fundadora do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, muito amiga do Chico Xavier, nossa amiga também. E o Chico, naquela ocasião, ela residia no Rio de Janeiro, e o Chico pediu a ela de noite que o levasse à praia de Copacabana. Você imagina o Chico na praia de Copacabana, que graça, né? Então, eles foram desapercebidamente, né, sem que ninguém percebesse que ali estava o Chico Xavier, e ele quis se sentar na areia, diante do mar. E aí, a dona Suzana relatou isso para o André Marinho, para mim, para o Carlos Malab e a Jussara, que são amigos queridos que conviveram com ela, a dona Wanda Joviano também, que o Chico, em determinado momento, ele se espanta. Por quê? Ali já não estava o Chico Xavier médium, não estava o Chico Xavier com as suas obrigações terrestres, né? Ele teve um momento de relaxamento, de meditação, de comunhão com a natureza. A noite já estava chegando e ele pôde assim observar, entrar vamos dizer assim, alfa, né? Entrar numa comunhão mais ampla com a natureza ali da praia de Copacabana. E ele se emociona a ponto de chamar a Suzana. Falei assim, Suzana, você não sabe o que eu estou vendo. É maravilhoso, Suzana. O que é que você está vendo, Chico? Eu estou vendo seres marinhos. Que lindo. Eles estão aqui na arrebentação das ondas, a beleza desses seres, não é? Eles nos olham e nos observam com profundo sentimento de amor e caridade. E procuram enviar-nos vibrações de amor, de fraternidade, de solidariedade, mas eu vejo que a maioria das pessoas circunstantes aqui, quem está caminhando na praia, não percebe. Né? E ele relata isso, vai relatando. Ora, são seres evoluídos, olha só, o Chico seres marinhos, eles habitam as águas terrestres, os oceanos terrestres. E isso também está em sintonia, por exemplo, com a pesquisa ufológica, que tem um ramo da ufologia que não chama nem UFO, OSNI, né? Que é o objeto aquático não identificado, que muitos submarinos, muitos navios terrestres e também muitas aeronaves terrestres identificam nos oceanos terrestres, nos lagos terrestres, e não sabem de onde que vem, e que saem das águas em altíssima velocidade e se dirigem para o espaço. Vejam bem. Então, nós temos aqui na Terra, do nosso lado, uma civilização mais avançada do que nós,
que habitam os nossos oceanos e que nós nem conhecemos. Percebe? Então, o que se dirá de Marte? É a mesma coisa. O homem pode ter todas as ambições do mundo, mas desde que elas sejam materialistas, elas serão limitadas, porque o campo da sua percepção não está apurado ainda para ele enxergar mais além. Né? Por isso é que o grande desafio nosso na regeneração será enxergar mais além. Qual que é o trabalho todo de transição planetária que nós estamos vivendo há quase 3 séculos? É justamente acabar com o paradigma materialista, destruir o materialismo, a lei de destruição do que não se sustenta, não é? Mas, ao mesmo tempo, e o Espiritismo, como consolador, ele se insere nesse novo objetivo, é construir o outro paradigma, que é o paradigma da espiritualidade. É o paradigma da elevação dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa percepção espiritual. É o paradigma da realidade, por exemplo, dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências, da reencarnação, do espírito imortal, não é? Da realidade da mediunidade pela qual nós, seres inteligentes do universo, podemos nos comunicar com quem quer que seja, em qualquer parte do universo conhecido, ou mesmo desconhecido, pela força do pensamento. E isso chama-se mediunidade. É o intercâmbio entre os vários planos da vida, sejam planos espirituais ou planos de outros planetas. Isso tudo nós vamos atingir, minha gente, no século XXI. O século XXI é o grande divisor de águas. Para o nosso amigo de Goiatuba, Goiás, Dr. Dirceu Abdala, muito amigo do Chico Xavier, que faz um trabalho lindíssimo, fitoterápico, inspirado por Chico Xavier na cidade de Goiatuba. Ele viajava muito e na direção de Goiás, parava em Uberaba. E, parando em Uberaba, tinha que almoçar com o Chico, não é? Ele era muito amigo do Chico. E, em certa ocasião, ele nos contou que ele falou com o Chico assim: tio Chico, será que nós um dia vamos nos comunicar com os outros habitantes do Sistema Solar, igual nós nos comunicamos pelo telefone aqui na Terra? Nós em cidades diferentes, né? Naquela época não tinha celular ainda, né? A gente pega o telefone e conversa entre São Paulo e Uberaba. Será que a gente vai fazer isso com os outros habitantes do Sistema Solar? O Chico virou assim: ih, Dirceu, muito mais do que isso, meu filho. Na segunda metade do século XXI, nós, seres humanos terrestres, entraremos em comunicação instantânea com civilizações de outras galáxias, fora da Via Láctea. Então, minha gente, quem está olhando Marte está olhando pequeno. Nós vamos para depois de Júpiter, é isso? Plutão, aliás, né? O nosso futuro é maravilhoso, gente. É ilimitado. Mas está já aí, Geraldinho, está chegando. Está chegando. A gente vai ter que marcar um outro dia para falar, porque eu tenho uma dúvida que eu te perguntaria. Dá tempo de fazer tanta coisa até 2057? Não estamos tão distantes ainda? Tempo, né? Eu imagino que as transformações vão ter que ser muito aceleradas, né? Porque a sensação que a gente tem é que está longe a mudança. Não está. Eu tenho contato muito próximo, diariamente, com cientistas,
com investidores dos Estados Unidos, da Europa, todos os dias. E a nossa conversa vai sempre na direção da ciência de ponta. Uhum. Então, não é especulação, minha gente. Eu estou falando de coisas reais que estão acontecendo hoje. Ontem, 2020, ou seja, depois da data limite, e hoje, em 2021. Não é? Então, no campo da biotecnologia, nós temos, por exemplo, um avanço muito grande nas tecnologias chamadas de edição de genes, chamado CRISPR, né? Que é um avanço extraordinário, vocês não podem imaginar. E são 5 ou 6 empresas que estão já atingindo questões fundamentais, como, por exemplo, a cura da cegueira pela Editas Medicine, a cura da surdez pela Beam Therapeutics, a cura do câncer pela Vertex, e também pela Regeneron, e também outras empresas como a Intellia ou a CRISPR Therapeutics. São, somando essas 5 ou 6 empresas norte-americanas, eles estão na madrugada, vamos dizer assim, algumas horas do raiar de um novo dia, que é a cura de mais de 8.000 doenças terrestres. Nossa. E o ponto de vista moral, Geraldinho? Hein? E a questão moral? A questão moral, nós já conquistamos. Porque é o seguinte, a questão moral é igual prova. Aluno não tem que frequentar um ano na série em que estuda, né? E durante esse ano ele vai passando por provas. A nossa última prova, gente, foi a data limite, que já passou. Nós vencemos. Nós não nos destruímos, que era a grande questão, né? Kardec vai falar na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos que ele suspeitava que nós teríamos, depois da geração dele, 2 ou 3 gerações de incredulidade. Uhum. Né? Lá no item 30 do capítulo 18 da Gênesis, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados, ele cita que a 4ª geração, olha só, a nova geração vai fazer a mudança em 50 anos, em meio século. Então, na cabeça de Kardec, ele pensava que uma geração durava 50 anos. Então, é só fazer o cálculo. Ele, na 798 do Livro dos Espíritos, ele fala 3 gerações de incredulidade. Olha como que está em sintonia com a data limite. A geração dele terminou em 1869. A primeira geração de incredulidade terminou na Primeira Guerra Mundial e na pandemia da gripe espanhola, 1919. A segunda geração de incredulidade, também materialista. Qual a característica dela? Segunda Guerra Mundial, matança, bomba atômica. Né? Terminou quando? Com o homem pisando na Lua, início da data limite, que nada mais é do que o 3º período de incredulidade, que terminou em 2019. Só que, ao contrário dos 2 períodos anteriores, em que nós tivemos guerras mundiais com milhões de mortos, nesse período de 50 anos, nós não tivemos a 3ª Guerra Mundial, que era a pré-condição que o Chico me revelou, que Jesus tinha imposto à Terra, né? Que nós somente avançaríamos se não nos entregássemos a uma conflagração nuclear. Então, nós já conseguimos isso. Foi um feito da humanidade incrível. Agora, como o próprio Chico disse, a Hebe Camargo, no programa onde ela o entrevista, se nós não podemos, ele fala lá, pedir a Jesus que nos livre do karma, porque ele vai falando que nós temos um karma coletivo de milhares de anos de guerras, matanças, invasões e tal. Isso é o nosso karma. A cada um é dado segundo as próprias obras.
Ele fala assim, que a Hebe Camargo pergunta para ele assim, Chico, paira sobre a humanidade a profecia de uma terceira guerra mundial? O que você me diz? E ele fala, olha, nós estamos nos matando há milhares de anos. Isso que nos diferenciou de Marte, que Marte não aconteceu isso, ele avançou. Né? Agora, nós estamos nos matando há milhares de anos. Se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma, porque o karma é nossa responsabilidade, nós podemos pedir a Ele que paguemos esse karma pelo mínimo de dores. Está lá no programa da Hebe Camargo. Ora, é exatamente a pandemia de coronavírus, que assolou o mundo justamente depois da data limite. Né? O fato da gente ter vencido a data limite não nos livrou do karma. Sim. Ele amenizou o karma. Já não foi o Instituto Universal da Justiça Divina que nos veio cobrar olho por olho, dente por dente. Então, não tivemos a Terceira Guerra Mundial, da matança global, que, segundo Chico, poderia desencarnar 2/3 da humanidade em 15 dias. Né? Nós não tivemos esse horror, mas, em compensação, veio uma pandemia que ceifou a vida de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro, colocou todo mundo em quarentena, mudou as bases da sociedade, e não esqueçamos isso, porque a gente tem que olhar tudo pelo melhor ângulo. Foi sofrido, está sendo sofrido, mas esse ano de pandemia forçou a humanidade a se lançar à pesquisa tecnológica e científica no campo da saúde humana. E muitos desses laboratórios, dessas universidades, desses institutos de pesquisa, que receberam bilhões e bilhões de dólares, que se tivesse, vamos dizer assim, na cotidianidade normal, não apareceria esse dinheiro, né? Mas eles receberam esse influxo gigantesco de dinheiro dos países ricos e também dos grandes laboratórios e institutos terapêuticos. E para estudar o coronavírus, eles estão descobrindo, é isso que é o bonito, eles estão descobrindo a cura de outras doenças. Né? Por exemplo, eu conheço um grande doutor em biotecnologia, que é alemão e hoje reside nos Estados Unidos, e ele falou comigo, Geraldinho, as pessoas não estão entendendo. Essa vacina da Moderna, por exemplo, a Moderna, ela faz pela edição de genes, né? A vacina dela, que já foi aprovada nos Estados Unidos e na Europa. Eles chamam em inglês de pipeline, né? Que é o condutor, né? Dos medicamentos. Esse pipeline da Moderna é muito mais amplo do que a coronavírus. No futuro, eles vão aplicar essa tecnologia na cura de outras doenças, tanto infecciosas quanto outras doenças congênitas. Então, inclusive, essa tecnologia, né, Valtinho, Geraldinho, essa tecnologia dizem que vai ajudar, inclusive, a curar a doença autoimune, por conta dessa questão do DNA recombinante, e é um caminho que ninguém esperava. Exatamente. E nós, esse tempo todo, nós falamos só no assunto da saúde, né? Mas isso está acontecendo no campo das telecomunicações, né? Há estudos, por exemplo, que o 5G, o 6G, o Starlink vai unir toda a humanidade com uma velocidade 50, 100, 200 vezes mais, milhares de vezes mais. Não é? Então, o intercâmbio entre todos nós, entre os nossos aparelhos, os nossos computadores, os nossos carros, que serão guiados, por exemplo, por inteligência artificial, pela internet das coisas que está chegando aí, já existe, né? A IoT, a internet das coisas, vai poder ligar, por exemplo, todos os aparelhos de uma casa
ou todos os veículos que uma pessoa dirige online, aos satélites, aos Starlinks, e vai acabar, por exemplo, vai deixar de existir a necessidade de termos motoristas, por exemplo, de aviões, pilotos de avião, piloto de helicóptero, motorista de carro, motorista de ônibus, porque tudo vai ser guiado pela internet das coisas. E o trânsito vai deixar de matar a gente, porque a tecnologia de inovação de sensores vai respeitar as leis do trânsito automaticamente, porque vai identificar, por exemplo, obstáculos, e os carros, os ônibus vão se comunicar, os trens, os aviões vão se comunicar entre si para que eles não se choquem. Percebem a evolução? Isso já está acontecendo. Essa nova economia, segundo, e eu estou falando de pessoas assim, medalhões da esfera do investimento e que estão aí na ponta dessas descobertas todas, e essas empresas estão só começando. E eles falam o seguinte: nos próximos 5 anos, essa nova economia vai gerar riquezas equivalentes a quase 60 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia, a economia brasileira gera $1 trilhão por ano, ou seja, 60 Brasils serão gerados nos próximos 5 anos. Isso aí vem o quê? Confirmar o que o Chico Xavier me disse, que depois da data limite, a evolução terrestre será tão grande que vai acabar a questão da fome, da miséria, das grandes diferenças sociais, porque nós teremos possibilidades de emprego, nós teremos novas tecnologias, e essas novas tecnologias vão exigir novas funções que nem existem hoje e que deixarão todo mundo ocupado, não é? E isso vai ter um impacto muito grande na vida humana, na maneira... Essa questão da multimídia, por exemplo, é fundamental, porque aumenta a velocidade de comunicação, diminui a poluição, né? A partir do momento que a gente não precisa se locomover para conversar em público, nós estamos economizando combustível, tempo, gastos desnecessários, nós estamos preservando a natureza. E assim Giraldinho, falando de natureza, você falou lá atrás da questão de pagar os karmas. Essa questão ainda das mudanças climáticas, desses eventos extremos que a gente tem presenciado, ainda faz parte desse pagamento dessa dívida que a gente... Faz, e ainda teremos vários eventos até 2057. E eu vou dizer uma coisa que eu não disse antes, só disse recentemente, das revelações do Chico Xavier, que nós enfrentaremos, antes dessa data, uma mini era do gelo. Então, isso aí já está acontecendo. Você veja que nunca se viveu um frio tão intenso como a América do Norte está vivendo hoje, neste inverno diferente, não é? Então, eu lembro que tem uma entrevista que você fala, inclusive, que o Chico falava que ia ter neve em Tuberaba. Em Tuiutaba. Aconteceu o seguinte: o Bacelli foi fazer uma palestra em Ituiutaba. Ituiutaba é aquela ponte, é uma cidade na pontinha do nariz de Minas Gerais, que faz divisa com Mato Grosso. E lá é das cidades mais quentes do estado de Minas Gerais, né? E o Bacelli voltou para Uberaba, que também fica no Triângulo Mineiro, e chegou na reunião lá do Chico, cansado, naturalmente, pelo calor, pela viagem, né? E começou a reclamar: nossa senhora, Chico, que calor que eu passei em Tuiutaba, e não sei mais o que, e tal. E o Chico observando. Depois que o Bacelli acabou de falar e reclamar, né, se lamentar,
que foi estafante o calor, a viagem, ele falou com todo mundo assim presente. Ele disse, olha, pois, Bacélia, eu vou te dizer uma coisa. Em Ituiutaba ainda há de nevar. Olha só. Ora, Né? veja bem, se uma das cidades mais quentes do estado de Minas Gerais vai nevar, nós temos cidades que nevam em Minas, mas é no sul de Minas e tudo, né? Mas Ituiutaba não, é bem lá no oeste, né? Bem calor. Então, a verdade é que a mudança climática não será pelo aquecimento global, e sim pelo resfriação global. Nossa. Né? Dá para a gente passar o exemplo uma do noite. É um deserto, né? Dá para a gente passar Exato. uma noite aqui conversando, né? Daí o seguinte, viu, Conrado? Daí a gente vai entender aquela fala do Chico, dizendo que o Brasil, inclusive está gravado lá no Centro Perseverança, em São Paulo, né? Ele fala, o Brasil vai receber uma leva muito grande de imigrantes. Quer dizer que se não for pela guerra, vai ser pelo frio, que eles vão fugir do frio. Exatamente. E Emmanuel chega a responder aos espíritas curitibanos que nós temos capacidade de asilar 900 milhões de habitantes. Veja bem, asilar é receber em asilo, ou seja, eles estão vindo de fora. 900 milhões, somando aos 200 e pouco que nós temos, é quase 1 bilhão de habitantes que o Brasil terá ainda neste século XXI. É gente, hein? Inclusive, Emmanuel termina essa entrevista dizendo assim, serviços imensos nos aguardam no futuro próximo. Muito bom. Incrível, Geraldinho. É como disse o Conrado, dá para a gente passar a noite conversando aqui, né? Passei da hora, né? Não, muito bom. Muito bom. Mas acho que para a gente até não prender muito o Geraldinho, porque a gente estava buscando da questão de Marte, temos um material muito vasto. Acho que foi muito importante esse nosso papo para que a gente possa dar a dimensão da espiritualidade de Marte, né? Da postura do homem. Eu acho que temos um material muito rico. Muito, muito obrigado, Geraldinho. Você está... Conrado, eu vou sugerir a quem nos ouve, quem nos lê, que procure a descrição de Humberto de Campos no livro Novas Mensagens. Sim. Que é a visita que ele faz a Marte. Inclusive, ele relata que os habitantes marcianos se preocupam, eles nos vigiam de longe, tem aparelhos de vigia que vigiam as grandes cidades terrestres, porque nós somos o vizinho incômodo. Está lá escrito. Nós somos aquele vizinho incômodo. Eles se preocupam conosco, né? E que nos enviam mensagens. A Cláudia me perguntou isso, e lá está dizendo, em 1937 que o Chico recebeu isso, que eles nos enviam mensagens por ondas, mas que nós ainda não tínhamos tecnologia para entendê-las, mas que no futuro a gente no futuro vai ser telefonema para Marte, né? Vou poder ligar para os amigos de lá. Geraldinho, ouvindo você falar de todos esses avanços tecnológicos que a gente já está vendo, eu fico pensando no trabalho que precisa ter, inclusive, para incluir essas pessoas, e do trabalho que Emmanuel vai ter com a educação para a gente poder absorver essas pessoas nesse novo mercado com novas habilidades. Mas o trabalho é toda ocupação útil, né? Então, é tudo que leva a criatura a um grau de utilidade, de bem-estar, de autoafirmação. Tudo isso é muito positivo, né? Uhum. E a grande verdade, existe uma pesquisa, inclusive, das universidades britânicas, dizendo o seguinte, que em 2030, o mercado de trabalho, 70% do mercado de trabalho será ocupado, né, por profissões que hoje não existem. Sim, em 2030.
Vejam Tá bem, aí, né? não é? Uhum. Então, é algo que está ali já. A gente hoje não enxerga. A mesma coisa, se a gente voltar 15 anos atrás, muita coisa que hoje nós temos, né, no campo das profissões, principalmente nas mídias sociais, nem existia 15 anos atrás e É nem se verdade. poderia suspeitar que existiriam. A mudança foi muito rápida, né? E pelo visto vai ser igual. Agora, daqui para frente, respondendo o Conrado, o passo vai se acelerar. O Chico diz isso no programa Pinga Fogo, no segundo programa. Para isso, será necessário um aceleramento do processo de mudanças para que cheguemos em 2057 com o mundo em regeneração. Foi muito bom, Geraldinho. Obrigada pelo seu Muito tempo. obrigada, Geraldinho. Assim, E a gente marca novas conversas. Quando você tiver novidade, você conta pra gente. Tá bom, querido. Obrigado, gente, pelo convite. Um beijo e um abraço ao nosso pessoal aí da Folha Espírita. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Para reassistir este ou qualquer outro programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. E mandem sempre os seus comentários e sugestões para o nosso e-mail, é o portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e até a semana que vem.